exige, o amor é exigente. Olá, você está cada vez melhor? E que dia é hoje? O primeiro dia da sua nova vida. Estamos felizes em tê-los conosco, assistindo aos nossos programas, se atualizando. Veja também a nossa revista. Ela anda muito bonita. Nosso site. Venha para os nossos cursos. A gente quer estar mais perto de você. Juntos podemos melhorar o mundo. Você vai ver. Em Amor Exigente, pensamos assim e agimos para que assim seja. Você já conhece o Amor Exigente? Romina, nossa jornalista, vai falar a você sobre o nosso programa. Olá, Romina. Olá, dona Mara. Olá, você que nos assiste. O Amor Exigente é um programa de qualidade de vida. Há 27 anos, ele propõe mudanças positivas por meio de seus grupos de ajuda, do programa dos 12 princípios básicos, 12 princípios éticos e da espiritualidade. Com isso, ele vem ajudando familiares de dependentes químicos e também aos dependentes a encontrarem um novo caminho. O Amor Exigente utiliza essa experiência também para evitar que situações aconteçam, se repitam com as nossas crianças, fazendo a prevenção às drogas e também aos comportamentos inadequados. Encontre em nosso portal um grupo mais próximo de sua casa ou ligue para a FEAE, a Federação de Amor Exigente. Hoje nós vamos finalizar a nossa série de programas com o psicólogo Cláudio Amâncio, desta vez para falar sobre a importância de ajudar quando se é ajudado, de levar a mensagem de esperança quando ela foi uma vez trazida para nós. Olá, Cláudio, como vai você? Com certeza, hoje melhor do que ontem. Cada dia melhor. Cada vez melhor, Cada né, vez Cláudio? mais, sem dúvida. Olha, ele vai sair afiado. Cláudio, a respeito da questão de levar a mensagem, né? Quando um dependente químico ou até mesmo um familiar encontra uma nova forma de viver através de uma programação, quando ele é ajudado e, como eles dizem, né, veio de graça e eu tenho que dar de graça, a importância de levar a mensagem. Por que é importante para a recuperação que o jovem continue a falar do assunto, a levar a mensagem? É assim, dentro da própria também literatura, tudo sugerido. E é sabido que, por experiência, no dia a dia, o que você vê que as pessoas que fazem a manutenção da sua sobriedade, falando, não esquecendo, porque ele não pode esquecer quem ele foi. Se ele esquecer, ele pode fazer tudo o que ele já fez um dia. Então, levando a mensagem, ele está sempre lembrando da pessoa que ele é, na realidade. O 12º passo é muito claro e diz assim: após termos feito todos estes passos, vamos utilizá-los em todas as áreas de nossas vidas, porque caso não o façamos, estamos decretando a nossa própria falência, a nossa recaída. Por quê? Porque existem inúmeras formas de tratamento, tanto formais como informais, mas dentro das formais, que é o mais pelo governo, SUS, a área dos CAPs, coisas assim, a terapia sistema, essa que você mesmo propicia, a sistêmica, ambulatorial, hospital dia, é uma parte. Mas a grande parte, o grande foco estão nos grupos de mútua ajuda. A gente vê que a grande quantidade estão nas informais. E os grupos têm que estar juntos com as formais. Todos os tratamentos têm que estar envolvidos. E pouco se fala que os grupos são imprescindíveis, porque a partir do momento que ele faz um tratamento, como é que ele vai fazer a manutenção de uma doença crônica? Que nós sabemos que essas pessoas que estão em grupos, não é aquele que teve a dependência psicológica, é uma doença psicológica e física, é o adicto na concepção da palavra. Ele precisa desse apoio de todo o segmento. Se ele não fizer alguma coisa, e o que é mais hoje percebido que dá certo, são os grupos. Então a própria filosofia diz: faça, porque aqueles que não fizeram, recaiu.
Então ele é uma peça fundamental, porque se as pessoas parassem de fazer esse trabalho, todos os dias tem pessoas desesperadas. Em primeiro lugar, porque é um programa econômico, nada se paga. Tem em todas as cidades, em todos os bairros, inúmeros grupos. E a gente tem que entender que muitos desses jovens, eles perderam a autoestima, o sentimento de autoconfiança, de responsabilidade. Quando ele vai para um grupo, ele não vai como telespectador, ele vai para servir o grupo, porque ele vai por amor, ele percebeu o quanto é gostoso estar sóbrio, ele se doa. Então ele passa a ter uma utilidade social dentro da comunidade para levar a mensagem. Aí ele se garante, por prazer, por gratidão, porque um dia alguém fez isso por ele, e terceiro, que é a maneira mais sábia de se manter recuperado, ou em recuperação. Em recuperação. Sóbrio. Sóbrio. E em grupos de amor exigente, nós temos os pais, né, que ficam anos depois dos filhos já estarem em recuperação. Sem dúvida. E ficam, né, e dizem que por gratidão. Gratidão e para fazer pelos outros o que já fizeram por eles. Receberam. Isso. Então, realmente, também cura a codependência. Nos tornamos pessoas muito mais livres. Felizes. Muito mais felizes. Você sabe que eu repito isso porque é uma coisa que inicialmente me chocou, Cláudio. Encontrar uma mãe pela primeira vez me dizendo, graças a Deus, eu tive um filho usando drogas. É incrível pensar que alguém pode agradecer por isso. E sabe que isso se repete ainda hoje pelo Brasil inteiro, mães agradecendo por terem tido um filho usuário de drogas. Segundo elas repetem que elas nunca seriam as pessoas que são hoje se não tivessem passado por esse processo, por esse sofrimento. O sofrimento nos aperfeiçoa muitas vezes, não é? Sem dúvida. Se a gente sabe usá-los em grupos de apoio, ele nos aperfeiçoa, seguramente. E o papel dos jovens também é bastante importante ao levar a mensagem para os jovens que ainda não experimentaram. Né? É Quando verdade. nós temos trabalhos de prevenção onde os jovens vêm e contam as suas histórias, com certeza isso gera uma grande identificação. Né? O que a senhora acha dessa prevenção com Agora, eles? eu vejo, Romina, que nós não podemos fortalecer ou causar alguma confusão a respeito de ajudar o outro. Sabe, tanto uma jovem, uma menina que não é usuária de drogas, rapazes, amigos de um usuário, sozinhos eles não podem fazer esse processo de ir ajudar o outro. Nem mesmo alguém que já passou por isso, sozinho, não deve se expor. Porque aquela pessoa está no fundo do poço, está lá no buraco. E eu estou aqui na beiradinha do buraco querendo dar a mão para ele para tirá-lo de lá. É muito mais fácil que ele me puxe para o precipício, para o buraco, do que eu sozinha consiga tirá-lo. Então, o que nós recomendamos é que tem que estar em grupo. Em equipe, sem dúvida. Em equipe. Tem que ser as pessoas juntas visando o bem daqueles que precisam, mas no lugar certo, na hora certa. Verdade. É muito arriscado sair sozinho por aí querendo ajudar, não é verdade? Perfeito. Cláudio, você havia dito num outro programa, num outro momento, a respeito da importância do familiar assistir ao depoimento de um dependente que não seja o seu filho. Sem né? dúvida. Então, quer dizer, mais uma forma dele levar a mensagem, nesse caso, para o familiar. Quais as experiências que você tem nesse sentido? O que o dependente pode passar para uma família de mensagem de esperança? Quando ela ouve alguém que tenha passado uma experiência, porque geralmente a família acha que o problema dela é o maior, mas ela não tem referência. A referência dela é a vizinha que tem um filho que nunca teve problema, que estudou, casou-se, progrediu,
E ela compara com essas pessoas. E é ruim quando se compara. Quando a gente se compara, a gente se diminui e se sente mal. Então, agora, se a gente se vê na mesma horizontalidade, com pessoas que também tiveram seus filhos, aí eu acabo assim começo a entender. Então, o que ocorre? Eu ouço de muitos adictos, que bom que minha esposa ouviu o que a outra esposa disse. Agora ela falou que, né, eu não sou todo aquele... eu nunca bati nela. Ela falou que dentro da sala viu uma esposa que apanhava, além do marido trair. E ela falou, poxa... Então, essa esposa que nunca, assim, foi para um grupo e não tem referências e se compara, se ela abre a boca no seu espaço de trabalho, quem não tem vai falar, ainda você está com ele? Sai fora. E começa a fermentar e fazer pressão, até a própria família. Por isso que não se pode falar dessa doença com quem não tem, que não soma e que não ajuda. Tem que falar com quem resgatou. Porque qual é a finalidade? A finalidade é nós resgatarmos vidas. Porque como a doutora Mara falou, agora num dos programas, a tendência de quem casou-se com um adicto ou com um alcoólico é casar-se novamente ou encontrar um outro. Porque ela existem únicos fatores, e hoje é sabido que a possibilidade é 4 vezes maior de uma pessoa se tornar adicto quando se tem na genealogia da família. Sim. E normalmente essa esposa que procurou um adicto, ela tem o pai, ou a mãe, ou o tio. Então aquelas coisas de empatizar, de ver uma criança, não importa se o pai está alcoolizado, se ele dá um beijo, um abraço, se leva para comprar, pegou na mão, ela nem se importa, aquele homem é o ídolo. É a imagem familiar dela, a imagem, tem um cheiro, tem um jeito que ela vai encontrar no outro adicto. E ela nem sabe por quê. Está lá na memória. É meio maluco isso, mas é assim. Mas é assim, por isso que nós estávamos falando da necessidade, principalmente das esposas, quando dizem que podem ser ex-esposas, né? Que precisam realmente olhar para isso, porque elas podem repetir em virtude dessa escolha. A repetição de comportamento. Isso mesmo, reprodução de comportamento. O que eu vivi no passado, eu vou viver no presente, se não for me tratar. Então, principalmente as esposas, hoje, filhas e esposas de dependentes químicos, se não fizeram um tratamento, deixar esse é buscar somar o problema, porque vai encontrar outro igual. Então vamos lidar com o problema. A história se repete. A história se repete. Agora, os filhos de dependentes, Cláudio, vocês têm alguma experiência no sentido de que esses filhos precisam de um olhar diferenciado, porque eles têm, por um lado, a genética e, por outro, os comportamentos de codependência. Então, em comportamento, eles têm um espelho de dificuldade e também a genética da adicção, ou seja, precisam de um olhar especial? Sim, e ao mesmo tempo não. O olhar tem que ser da família, porque pode ter um pai dependente e nenhum filho vir se tornar, porque existem inúmeros fatores de cultura, de grupo, da atenção familiar, porque a família realmente é muito importante. Quando a família, a gente percebe garotos que têm uma estrutura familiar excelente, que de repente acontece. Muito bem. Então, quando a família ela faz o filho se sentir pertencente à família, onde que trata com respeito, com carinho, aquilo são valores que não dá para perder. Ele tem respeito, ele tem cuidado, ele se preocupa. Esses valores estão inseridos como traços da sua personalidade, são marcantes. E ele sofre se ele faz com que a mãe sofra. Então, às vezes eu pergunto para a mãe, por que você está tão preocupada? Você deu boa educação. Vocês não são usuários, não utilizam substância, não dão esse exemplo. Você não acredita naquilo que você deu? Então eu vou te dizer, seu filho não tem perigo se você aplicar o que nós estamos te falando, ele não vai embora, ele não tem cultura para isso. Então precisa saber, traga os filhos, saiba com quem anda, participe, sinta os valores, aquilo que o filho gostaria de realizar. Vamos dar esse apoio, conhecer os amigos, dar bons exemplos de pai e mãe, saberem conversar. Porque na pressão da adolescência até pode experimentar uma substância, mas eles não ficam. É só mais pela pressãozinha do grupo. Então existem inúmeros fatores, genética, de cultura. O sujeito quando estuda, o sujeito é fácil.
uma das coisas para se perceber, o filho está repetindo, não faz sentido, qual é o filho que repete de ano hoje? Alguma coisa está obstruindo esse caminho. Normalmente é a droga, é a substância. Então, se ele acompanha, está estudando, e esses valores estão sendo observados, monitorizados, dificilmente vai acontecer, mesmo se tendo um dependente. Mas essa atenção parte de uma família compensada. Por isso que o amor exigente é importante não só para quem tem o problema, mas que pode vir a ter o problema. Porque ele dá, assim, ele caracteriza a função dos papéis e aproxima a família com esse olhar muito mais amoroso. E atento à prevenção. Sem dúvida. Fazer as coisas antes que coisas ruins aconteçam, né? É importante mesmo. Olha, hoje eu tenho um bilhete numa carta. Terezinha Françoia. Assistimos toda semana o programa de Amor Exigente na Rede de Vida. Gostamos muito e somos do grupo de Amor Exigente de Charqueada, em São Paulo. Lilita Sueli Calegaro, Eliane, esse é sobrenome da Lilita e da Sueli, Eliane Castilho, Sebastiana Basso e Maria Basso. Olha, eu espero que vocês continuem sempre e que mande cartinha falando do que é que vocês estão precisando aí. Outro dia conheci a secretária da Educação de Charqueada e ela está muito interessada em levar prevenção nas escolas aí para vocês. Precisamos falar disso, não é? Então, muito obrigada da carta. Então, vamos lá. Cláudia, eu gostaria que você nos falasse um pouco agora da sua experiência pessoal nesse sentido de levar a mensagem e de ajudar, porque já passou por isso, enfim. Queria que você contasse um pouquinho para o nosso público sobre a sua trajetória nesse sentido. Desde 73. Isso. É pouquinho. Não diga. Desde em 1970. 30 e quase 9, 40 né? anos. Quase 39. 9. Vai fazer agora em 31 de julho. 39 anos. Eu marquei. Você era garoto. Assim, eu já tinha feito a minha primeira faculdade, eu fiz administração de empresas e aquelas coisas por uma solicitação. Dentro de um livro assim chamado Variações das Experiências Espirituais de William James, é isso mesmo. Esse livro, ele retrata as experiências espirituais de pessoas de diversos locais, em países diferentes, que a partir do momento que essas pessoas tenham essa percepção, que pode ser chamado de um fenômeno psíquico, cientificamente, e pelo lado mais religioso, teológico, como esse despertar, as pessoas mudam o paradigma e realmente elas é como se fosse um programa. O velho homem não existe e renasce um novo. E por um desafio, por uma insatisfação de tudo, de realização, de faculdade, tudo errado. Achei que estava tudo errado. Entrei numa depressão e tive que buscar dentro dos valores, fazer esse inventário, o que e por que não de estar feliz. Trabalhava numa multinacional, entrei com 18 anos numa multinacional, na General Motors, e nesses autoquestionamentos de insatisfação, foi que eu tive um despertar. Assim, realmente inarrável. São coisas quando você não encontra eco, porque as pessoas vão te questionar, você tem carro, você tem dinheiro, tem bom emprego, tem uma namorada, está tudo certo, por que você está mal? É por você, é uma coisa muito subjetiva, só sua. E nesse autoquestionamento, aconteceu coisas assim que são somente quem passa pela experiência. Então, o paradigma foi quando falou, está tudo errado, não é isso nada que eu quero, e vou fazer psicologia. E tinha um pai, sim, eu já com 18 anos eu ia para grupos, levando meu pai, para tentar ver se a mente dele abrisse para aderir a um programa. Eu gostei do grupo, eu gostei do programa e fiquei. Ele não ficou, mas eu fiquei. Eu me envolvi de tal forma que foi aí que fui procurar
Esses cursos, a partir daquele momento, do dia 31 de julho, inclusive estava no meu último ano de faculdade, eu aprendi a fumar dentro da faculdade, mas a minha gratidão foi tão grande pelo que eu ouvi. É bem subjetivo, tá? A experiência, só que você não é mais a mesma pessoa. É como você ouvisse e tivesse a sensação de presença de uma força que não é mais sua. É uma força que vivifica a sua essência. Foi quando, no mesmo dia, eu parei de fumar, por agradecimento. Independente de vontade, sonhei sim, que tinha desejo de continuar fumando, mas eu parei no mesmo dia, na mesma noite. Eu não ia em igreja de forma alguma, não sabia nada de religiosidade, mas nesse dia que eu fui reivindicar um estado de felicidade, eu fui e solicitei. E realmente o que eu ouvi fez com que eu mudasse o paradigma. É uma outra pessoa que nasceu naquele momento, mas materialmente, sentido e espiritualmente. Então aí eu virei a página e falei, agora eu já sei, eu vou trabalhar nesse segmento. Por isso que eu digo para muitos internos da comunidade, trabalhar numa comunidade é uma missão. Então, se você se descobriu e gostou, é uma profissão, se dedica porque você foi escolhido. E a questão da sua casa que você abriu para acolher os dependentes? Verdade. Isso foi por volta de 80 e pouco, 86, 87. Não se tinha grupos na cidade de São Caetano, só tinha grupos de alcoólicos, não tinha narcóticos. Essas pessoas nem dinheiro têm para pegar assim, um transporte. E eu tive muita dificuldade, porque eu era aceito como tematista dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. A partir do momento que eu comecei a andar, as portas se fecharam e às vezes quando eu ia, o próprio grupo separava, falava, não, vamos dividir porque adicto é adicto e alcoólico é alcoólico. Hoje não, hoje é incorporado, quebrou muito da Associação Antialcoólica, Alcoólicos Anônimos, mas na época se fazia diferença e pela dificuldade eu falei, vou montar um grupo. Montei um grupo, pela experiência que eu havia aprendido nesses grupos, foi levando, trazendo, aproximando, até que um dia, num dos encontros de jovem, um garoto escreveu uma carta, me perguntou, como você pode me ajudar? Eu não tenho mais quem tomava conta de mim, que era minha avó, não tenho pai nem mãe, tenho um irmão oligofrênico, num sanatório, e minha casa virou um antro de dependentes, e eu não sei o que eu faço. Foi quando eu pensei, o que eu posso fazer? Sabe de uma coisa? Minha casa é muito grande. Eu vou sair da minha casa e vou recolher essas pessoas com dificuldade e fui morar no meu consultório. No fundo do consultório, minha casa realmente era grande. Aquela casa que você fala, um dia eu vou ter uma casa com quintal, com jardim, com plantas, com árvore frutífera. Era assim a casa, com 3, 4 quartos. Era muito grande, terreno muito grande. E eu saí dessa casa. E eu falei, vou fazer esse trabalho. E a partir daquele momento, dentro dessa casa, um dia chegou a ter 120 pessoas morando nesse espaço. Mas para tratamento? É, porque a coisa foi crescendo, aquela coisa, 1, 2, 4, 5, 10, 20, um foi chamando o outro, aí cada um contribuía e ficou uma grande família. As famílias, sentindo a dificuldade, se uniram e me propuseram, vamos fazer uma fundação, uma instituição? Vamos. E a partir dali a coisa cresceu. Chegou um momento de ter 7 unidades com 400 internos. Meu Deus. Muita Até a coisa. casa de mulher. Hoje não, hoje são só 3. 3 comunidades Hoje abriu-se muitas comunidades e facilitou. 3 comunidades e esse centro de... E o centro dentro de São Caetano, onde que se recolhe todos os dias, temos reuniões abertas para a família, para dependentes, para os filhos, para casados, enfim, tem reunião para todo mundo, todos os dias. E quem leva as reuniões são as próprias famílias. Isso mesmo. Que São os beleza. próprios, Voluntários que chegam ali. Tanto os familiares como os adictos, eles que mantêm. Eu vivo mais nas comunidades. Aos finais de semana, dia de semana, eu corro para lá. Que bom. Bem, chegamos ao final agora, não só do programa, mas da série. Nós gostaríamos muito de agradecer a sua valiosa contribuição. Obrigado. E também dizer que se vocês quiserem continuar assistindo ao Cláudio, a tudo isso que ele tem de bacana, que ele tem também o programa dele, o programa Família, né, na NET Cidade, e através do seu portal as pessoas podem saber como acessar, né? Tá certo. E muito obrigada mais uma vez. Você também de casa, muito obrigada e até a próxima semana.
Obrigada, Romina. Nós temos também no Na nosso internet. site, não é? Isso. Se você quer rever os programas que nós tivemos aqui, você pode acessar o site e revê-los. A gente quer continuar pertinho de você. Mais uma vez, muito obrigada, Cláudio Amâncio. Obrigado, sou eu que digo. Uma alegria tê-lo tido aqui. Obrigado. Muito obrigada. Dá lembrança para Lourdes, tão especial a Lourdes. Obrigado. E para você que nos acompanha, olha, queremos muito agradecer a sua presença sempre, pedir as nossas cartinhas e dizer sempre, conte conosco. Nós contamos com você também.